Ajeitar aqui. Fala, meu nome. Eu falei para vocês que ia fazer uma videoaula essa semana, né? Sobre a matéria que vai cair na prova, né? Então vamos lá. Ontem a gente já conversou sobre esses temas, mas vou deixar gravado também, para quem não tiver conseguido assistir a aula ontem, né? Ou ainda tem dúvidas, ou qualquer coisa do tipo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, são 10 questões, né? Cada questão é um tema. E vão cair os capítulos 5 e 6. O capítulo 4 eu não vou cobrar agora, eu vou cobrar quando der a Segunda Guerra, quando terminar a Segunda Guerra Mundial e devo passar no teste do próximo bimestre, tá? Então vamos lá. A primeira questão. O tema é a Proclamação da República. Então o que vocês precisam estudar? Como que foi essa proclamação? Quais foram as questões que levaram ao fim do Império? Aquelas 4 questões que a gente já conversou. Questão abolicionista, republicana, militar e religiosa, né? O povo foi consultado nessa proclamação, ele participou do movimento da proclamação. Lembra que a gente conversou? A gente considera a proclamação como um momento de golpe, do primeiro golpe do governo republicano, né? Ele já está assim na sua essência, na sua origem. Se tivesse a participação popular, não seria golpe, seria revolução, né? Mas então, como que esse povo ele reagiu ao momento da proclamação, né? E uma coisa importante, analisa como estava sendo feita essa política, essa participação popular na Primeira República e compara ela com a Era Vargas. Como o povo ele muda, né, a sua participação na vida política do país. Faz essa análise aí que acho que vai ser interessante para vocês estudarem para a prova. A2. São características da Constituição de 1891, né? Então, você vai ter uma questãozinha lá e vai ver qual a opção está correta referente às características. Então, o que a gente tem que lembrar na Constituição? Vamos lá, divisão em 3 poderes, ampliação do direito de voto, não para as mulheres, né? Mas já o voto é ampliado, né? Criação do Estado laico, liberdades individuais, federalismo no Brasil e por aí vai. E presidencialismo, né? Entre outras coisas. Então, dá uma estudada nessas características aí da Constituição que vai dar tudo certo. O terceiro tema, já referente à República Oligárquica, é sobre o café com leite, né? A política do café com leite, né? O que é a ver dessa política? Um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, vou falar disso aqui também, para que eles se revezassem na indicação ao presidente da República, né? Nas eleições. Então, hora indicava São Paulo e Minas já apoiava, hora indicava Minas e São Paulo apoiava. Então, assim que vai funcionar ao longo da Primeira República esse jogo político aí. Eu coloquei também falando sobre a política dos governadores, né? É uma questão que relaciona as duas coisas. E como funcionava a política dos governadores, né? As oligarquias estaduais se comprometiam a eleger representantes que fossem da base aliada do governo, base aliada, né, das pessoas que estavam no poder. Em troca, o governo ele dava condições para que essas oligarquias continuassem a exercer o seu poder nas suas respectivas regiões. Então, era uma troca de favores entre o governo federal e as oligarquias. Tá? Então, qual é a relação que a gente pode fazer entre essas trocas de favores com a política do café com leite? Né? A gente pode pensar que, como todas as oligarquias estão ganhando nesse processo, visto que o governo federal não vai interferir nos seus interesses, nada mais claro para a gente entender que as outras oligarquias vão apoiar essa política do café com leite também. A única coisa aí é que as lideranças serão sempre de São Paulo ou Minas, mas o jogo político, a troca de favores entre esse governo federal e oligarquias fora São Paulo e Minas, né, as demais oligarquias, permanece. Tá? Na 4,
a gente fala sobre o coronelismo e o voto de cabresto, né? O coronelismo é aquele sistema político, né, em que o coronel ele controla a política em sua região, a política regional, né? O poder regional é controlado pelo coronel. E isso se faz de diversas maneiras. Numa delas é a existência do voto de cabresto, em que, no momento de eleição, esse coronel vai fazer a vontade dele ser cumprida, né? Comprando o voto da pessoa para ela votar no seu candidato, ou até mesmo partindo para a coerção física, para a violência, para obrigar as pessoas da sua região a votarem no seu candidato. Lembrando que o voto era aberto, não era secreto, então claramente um capanga do coronel estaria lá no momento da eleição, lá, da votação, e ele saberia se o cara que deveria ter votado no candidato do coronel realmente votou, né? Se não tivesse votado, ele ia pagar as consequências. Assim como a questão sobre o tenentismo, que é aquele movimento político em que jovens tenentes do Exército, preocupados com os rumos da República, né, nesse controle das oligarquias, eles vão buscar resolver, né, de alguma maneira. Então eles criam esse movimento político, esses jovens militares, para conscientizar a população, para conseguir apoio político, para ver se eles conseguem transformar essa sociedade, essa realidade que eles estavam vivendo, de domínio das oligarquias, né, de uma república que mal começou e já não estava dando muito certo. E um desses caras importantes do tenentismo foi o Luiz Carlos Prestes, né? E fez até aquela coluna Prestes, que foi aquela grande migração que eles fazem pelo Brasil, conscientizando as pessoas, buscando apoio político e tudo mais, buscando enfraquecer o domínio dessas oligarquias, né? Só que aí, no final das contas, a coluna não dá muito certo. O Luiz Carlos Prestes ele vai se separando do movimento tenentista e passa a se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, né? E aí a história que segue. Depois temos uma questão. Aqui é capítulo 5, tá? Do 6 ao 10 já é o capítulo 6. Aqui falamos sobre a Revolução de 30, que representa a crise do café com leite, né? Da política do café com leite. Como assim? São Paulo deveria dar a vez para Minas Gerais de indicar seu candidato e aí apoiar, só que São Paulo acaba indicando o próprio candidato novamente. O Washington Luiz indica o cargo de presidente na eleição, né? O candidato Júlio Prestes. Minas Gerais se sente apunhalada, né? Sente traído. E aí vai se unir com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e juntas criam a Aliança Liberal. E nessa Aliança Liberal eles indicam a candidatura de Getúlio Vargas à presidência e de João Pessoa a vice. Só que, no final, com o resultado das eleições, Getúlio Vargas perde e Júlio Prestes ganha. Mas a Aliança Liberal não reconhece o resultado e, utilizando-se do assassinato de João Pessoa, divulgando como um crime político e não um crime passional, que era o que tinha acontecido, a Aliança Liberal consegue apoio militar e esses militares vão derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Consequentemente, é decidido que Getúlio Vargas assumiria o poder de uma forma provisória até as coisas se acertarem, né? Então, em 30, Getúlio Vargas já assume o governo provisório, mas uma de suas primeiras medidas é justamente a anulação da Constituição de 1891. Né? E quando ele anula essa Constituição, o governo deveria criar outra, porque o presidente não pode apenas governar por decreto a vida inteira. Então ele deveria convocar uma assembleia para que fosse votada uma nova Constituição. No final das contas, isso demora bastante e 2 anos depois da Revolução de 30, em São Paulo, acontece a Revolução Constitucionalista de 32, em que os paulistas vão reivindicar uma nova Assembleia Constituinte e o fim do governo provisório do Vargas. A princípio, eles entendem que as outras oligarquias, os outros estados iriam apoiar eles nesse movimento, só que isso não acontece e São Paulo faz essa revolução sozinha, essa tentativa sozinha. No final das contas, o movimento é derrotado
pelas tropas do Vargas, mas o governo federal se compromete a convocar uma nova Assembleia e 2 anos depois é criada uma nova Constituição. E Vargas novamente é escolhido para ser o presidente eleito indiretamente nesse momento. Em 38, então, haveriam novas eleições, só que como a gente viu em 37, Vargas dá um novo golpe de Estado, que é o golpe do Estado Novo, né? Através do Plano Cohen, toda aquela história que a gente já falou. A 8. Eu peço para vocês relacionarem as reformas trabalhistas criadas durante a era Vargas com a sua imagem de pai dos pobres, né? A gente tem que entender que o Vargas, o seu governo, junto com o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, eles constroem essa imagem de Vargas ser um presidente preocupado com as massas trabalhadoras, né? Uma coisa bem paternalista, né? E passar essa mensagem de que o Vargas estaria dando de presente esses direitos trabalhistas. No caso, já haviam reivindicações no Brasil desde a Primeira República, com as greves de operários, de sindicatos, né? Que reivindicavam melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E Vargas apenas pega essas reivindicações e coloca elas para acontecer, mas fazendo parecer que é uma atitude do governo dele, né, preocupado com os trabalhadores. E assim Vargas constrói a sua imagem de pai dos pobres, que vai continuar muito forte ao longo do século XX e ainda é presente em uma parcela da sociedade hoje em dia, né? Na 9, a gente fala sobre as características do Estado Novo, uma ditadura totalitária de Vargas, inspirada pelo fascismo europeu, né? E aí a gente tem que falar sobre as características de qualquer governo ditatorial. Censura, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão, prisões de torturas, prisões arbitrárias, né? Perseguição aos opositores do governo, controle do Estado em todos os aspectos da sociedade, na economia, né? A política. Tem a questão da ideologia também, no caso é uma ditadura totalitária, então a ideologia do trabalhismo, que eu cheguei a mencionar com vocês, não lembro se eu estou cobrando sobre isso não, acho que foi só mais um detalhe para a gente conversar. O trabalhismo, né? Para o governo Vargas, o cidadão é sinônimo de trabalhador. Então, se você não trabalha, você é um vagabundo. Então, se você é um vagabundo, você não é cidadão. Então, essa questão é muito presente no Estado Novo de Vargas. E quando ele volta também. Só que aí, quando ele volta, não é mais ditadura, é democracia. E a última questão fala sobre a contradição e o fim do Estado Novo. Qual era a grande contradição no final do governo da era Vargas? Que o Brasil havia entrado na Segunda Guerra para combater ditaduras totalitárias na Europa, mas mantinha um governo em regime de ditadura no seu país, né? Sua nação. Logo, os países europeus, dos aliados, né? Os Estados Unidos, né? Inicia-se uma pressão internacional muito forte para que o governo Vargas, a ditadura, se abrisse e novas eleições acontecessem, né? Ocorressem para a volta de um governo democrático. E dentro do Brasil, essas pressões vão ganhando força também por diversas camadas sociais, diversos grupos que vão deixando de apoiar o Vargas para que a ditadura se abrisse e voltasse à democracia. No final das contas, o Vargas ele abre para novas eleições no fim de 45, só que muitos opositores preocupados se Vargas iria cumprir a sua palavra acabam derrubando o presidente naquele ano e fazem a eleição, né, sem Vargas no poder, e o general Dutra acaba sendo eleito, um antigo aliado de Vargas acaba sendo eleito para a presidência, e aí é o fim da era Vargas e ele voltará só na década de 50, tá bom? Basicamente são esses os capítulos, tá? Lembrando que tem uma galera aí que não fez a segunda chamada ainda, não entregou o trabalho, ainda não me enviou a segunda chamada, que está lá na pasta. Vocês têm até terça-feira para fazer, se não fizer, vai dar ruim, vão ficar sem nota, tá? Mas basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá? E continuamos semana que vem, tá bom? Só isso, galera. Valeu!